Vamos começar orando? Vamos buscar a face do Senhor para dar início a esse pequeno momento que nós passaremos aqui. Deus querido, Pai amado, eu te dou graças. Eu te louvo, eu te exalto por tudo que tu és, por todo o teu cuidado, pela tua fidelidade. Ó Senhor nosso Deus, quem somos nós se não tivermos o teu cuidado, o teu amor? Para onde iremos nós se não tivermos as tuas palavras? Como nos deixaremos, ó Deus, viver neste mundo? Como estaremos, ó Deus, diante de Ti, se nós não estivermos em comunhão contigo, se não formos pessoas que Te amem, que Te busquem? Ó Deus, como é bom estar na Tua presença, como é bom, Senhor, falar contigo, como é bom reconhecer o Teu senhorio, que Tu és Deus Todo-Poderoso, que o Teu nome é exaltado sobre a terra. Ó Pai querido, chega agora, Senhor, a corações que estão aqui, que estão buscando a Tua face, que estão nessa mesma busca, nesse mesmo sentido, nesse mesmo propósito, meu Deus. Abençoa, Pai, que hoje a Tua palavra possa nos encontrar, que a Tua palavra possa trazer luz à nossa mente, à nossa vida, à nossa alma, que o Senhor possa nos atrair para Ti a cada momento mais. Ó Deus, que o Senhor possa nos chamar mais e mais para a Tua presença, que nós possamos buscar a Tua face verdadeiramente. Ó Deus querido, eu não sei quantas pessoas aqui estão atravessando dificuldades nessa semana, ou quantos estão com grandes motivos para celebrar e glorificar o Teu nome, mas seja na alegria ou na dor, nós possamos reconhecer o Senhor em todo o tempo, que o Senhor é bom, misericordioso, e que a Tua presença está conosco até a consumação dos séculos. Obrigada, Jesus, obrigada por esse encontro nessa noite, de estarmos orando, de estarmos buscando a Tua face. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom. Sejam bem-vindos. Mais querida Kel, Clélia, tudo bom, Kel? Deus abençoe. Prazer ter você aqui, minha amada. Rosana, Deus te abençoe, minha querida. Deus abençoe a sua vida. Pastor Miguel, Deus abençoe. Prazer ter vocês aqui conosco nessa noite. Quem entrou antes, quem está conosco, que o Senhor possa te abençoar grandemente, tá? Hoje eu trago uma palavra que eu estava meditando durante toda essa semana sobre Pedro. Gente, eu gosto muito, muito desse personagem. Eu brincava com uma amiga minha, Silene, eu sempre brincava com ela, Pedim. E Pedim, como vai Pedim? Um apelido carinhoso por mostrar a impulsividade e muitas vezes o que demonstra da personalidade de Pedro é aquele pavio curto. Parece isso, gente. Não vou dizer que Pedro era assim, por isso o Pedim, sabe? Esse jeitinho carinhoso de chamar o nosso querido Pedro. Mas Pedro nos ensina muito. Em muitas experiências, Pedro é uma bênção nas nossas vidas. Quem dera todos pudessem conhecer melhor a Pedro, né? Eu aconselho você a fazer leituras sobre Pedro. Mas hoje a passagem bíblica está em Atos capítulo 12, nos versículos 5, quando Pedro ele é preso. O versículo 5 diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer o comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança às suas costas a tua capa e segue-me. Amém? Passagem maravilhosa desse momento de Pedro. E o que é que eu tenho para compartilhar hoje nessa live, amigos de oração? Você foi convidado, tem sido convidado, convidada a escolher dentre as pessoas que você conhece um amigo de oração. Aqui Pedro, ele tem uma igreja inteira orando pela vida dele. Ele tem uma igreja reunida que intercede por uma pessoa que está presa. E eu gostaria de estar falando sobre essas cadeias, sobre essas prisões. Durante a live anterior, eu falei um pouco sobre ser um pouco ansiosa, né? Ter ansiedade. E lidar com ansiedade exige de mim uma disciplina em relação à minha fé, em relação à minha comunhão. E uma das coisas mais importantes que ocorreram para mim durante o período de campo missionário e pós-campo missionário, porque
Você pode dizer, mas como se desenvolve uma enfermidade como essa no campo missionário, a ansiedade? A ansiedade é a angústia ou a aflição em relação à grande expectativa por algo, que algo aconteça. E como o nosso trabalho é um trabalho em cidades pequenas, em uma vida muito pacata, eu venho de uma cidade, não vou dizer que a cidade era muito agitada. Itabuna é uma cidade de 200 mil habitantes, tem seu comércio e tudo, eu trabalhava no comércio. Eu trabalhava em um escritório da Associação Batista. Estava sempre ativa e no horário do almoço era o horário de fazer depósitos bancários, era aquela correria para retornar às 14 horas. Então isso me deixava agitada. E essa vida agitada, eu fui parar no seminário e lá eu passei a ter uma vida que mudou totalmente a minha rotina e passei a ter uma vida mais tranquila, mais pacata, porém de estudos, mais envolvida, estar sempre com a mente ativa, envolvida nas coisas. E quando a gente chega no campo, quem aqui já trabalhou em campos missionários, tem muitas amigas missionárias hoje aqui, né? Sabe que ao chegar no campo missionário, você diminui um pouco esse ritmo em relação ao evangelismo. Você é intensa, você se envolve, conhece a comunidade, logo de cara você é a novidade do lugar, mas depois vem a rotina do cotidiano. E você cria, no meu caso, eu gerei uma expectativa sobre todas as pessoas que eu havia conhecido, evangelizado, falado do amor de Deus, aquele desejo de que aquela mensagem fosse compreendida, bem recebida e desejando que logo eu tivesse uma resposta praticamente imediata, porque a gente pensa assim, como Pedro que pregou lá no Pentecostes, 3.000 almas se converteram. A gente tem a mesma expectativa porque a gente pregou para uma pessoa e a gente pregou tudo que a gente tinha, a gente deu tudo de si, que a gente dedicou aquele momento para pregar o amor de Deus para aquela pessoa. E a gente sabe que a pessoa entendeu a mensagem, recebeu, acolheu aquela mensagem em seu espírito. E aí a gente espera que aquela pessoa se renda a Jesus. Mas é um trabalhar do Senhor, é um processo. E esperar esses processos são muito importantes. E não podemos anular toda uma preparação também em oração, investimento de tempo, né? Investimento de vida. Não estou culpando, por favor, o campo missionário por ter ansiedade. Mas nós precisamos trabalhar em nós uma certa disciplina em relação à expectativa, à espera. E eu acredito que com todo mundo é assim. Imaginando aqui o meu personagem de hoje, que é Pedro, preso. E hoje, nas condições em que nós vivemos, nós temos aí uma vida agitada, nós temos a correria do cotidiano, nós temos a nossa internet, nossas relações, nosso trabalho, né, que é dinâmico. Nós estamos sempre dispostos a aprender, universidades e tudo, então nós estamos sempre agitados. Mas imagine você ficar parado, estático, em um ambiente, vamos supor assim, 4x4, né? Ficar ali, aquele apertadinho, naquele espaço físico, tendo tempo de sobra, não tendo muita coisa para fazer. Mas conhecendo os discípulos, né, do Senhor, se eles não estavam sozinhos, com certeza eles estavam louvando, pregando, eles usaram e investiram o tempo que eles tinham disponíveis para a obra do Senhor. E eu acredito que muitos de nós temos também experiências, talvez não externas, assim como Pedro teve de ficar preso, mas experiências de algumas prisões que nos impedem de nos sentirmos livres diante da nossa vida, diante das pessoas ou diante até do reino de Deus, que é o Senhor, de estar livres diante de Deus. A Bíblia fala que existem algumas coisas que nos aprisionam. E como nós temos falado sobre estar envolvidas na oração, com certeza algumas coisas impedem a nossa verdadeira comunhão com o Senhor. Seriam coisas como o nosso tempo investido em outras coisas, ou seja, a perda de tempo ou desperdício de tempo envolvidos em outras coisas que não são nas coisas do reino. E a proposta de Mateus 33 é o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Outra proposta que a palavra de Deus nos diz é sobre estarmos preocupados demasiadamente com coisas, né? Então não estejais ansiosos por coisa alguma, quanto ao que é a vez de comer, quanto ao que é a vez de vestir. Então a gente está ansioso ou ansiosa pelo tempo, o tempo de espera por algo, sobre estar também às vezes para pagar um boleto, sobre estar com expectativas de muitas coisas na nossa vida. Isso gera muita ansiedade e isso cria em nós prisões. Nós ficamos às vezes com a mente tão bloqueada, não sei
Quem aqui já teve essa experiência? Mas eu disse, ou você fica tão agitado, agitada, vivendo uma vida de ativismo, ou em alguns determinados momentos, como já aconteceram comigo, você é paralisada, paralisado. Quando há muita pressão sobre as pessoas, algumas delas tendem a paralisar. Eu, quando sofro muita pressão, eu tendo a paralisar. E nesse estado de estar paralisado, você tende a ter uma postura de não tomar decisões rápidas, não é? Você não toma decisões rápidas, seu pensamento não é um pensamento que envolve decisões rápidas, mas você tem um pensamento acelerado. Dá para entender esse negócio? É uma situação complicada, complexa. Você fica com o pensamento acelerado, trabalhando, porém você fica inerte porque você não consegue tomar decisões rápidas. É aí que a ação do Espírito Santo de Deus é muito importante na nossa vida. É daí que você precisa ter esse stop. E você parar e dizer assim, agora eu tenho que fazer algo diferente do que eu estou fazendo aqui. Eu estou parada, eu não estou tomando nenhuma decisão, eu não estou fazendo nada em prol para modificar essa situação. Eu não estou agindo em prol dessa situação. O que é que eu posso fazer? E aí, elevar os seus pensamentos a Deus. Na terapia seria respirar. Vamos contar até 10. Vamos. Respiração profunda. Essa oxigenação que você vai lançar para o seu cérebro através da respiração. Mas a oração é algo que também promove. Parece que quem está ansioso está super agitado, não é verdade? Aparentemente, você olhando para aquela pessoa ansiosa, você não diz que ela está agitada. Mas ela está mega agitada. Sabe? Big agitada. Então, o quanto há de agitação, a oração traz calma. A oração traz paz. Eu já tive a oportunidade de gravar um vídeo falando sobre isso. A paz que excede todo o entendimento. Uma paz que vem para você... não para te deixar paralisado. Olha só, que milagre, que projeto de Deus é a oração. A oração não é para te deixar tão calmo e tranquilo que você fique paralisado. Não, é para tirar você daquela paralisia mesmo, daquela inércia. A oração vem para ativar a sua fé, a sua confiança, a combater os pensamentos negativos que estão como gatilhos dizendo isso não vai dar certo, não vai acontecer agora nesse tempo, vai demorar, você precisa, sabe? Então, a oração vem para poder te equilibrar. Eu falei na live passada, equalizar as energias que estão afloradas. É muita adrenalina em uma pessoa parada. E em meio a tudo isso, além de você estar com os gatilhos errados, lançando você para a lona, sabe? Porque é como uma guerra, uma batalha em que você está sendo nocauteada o tempo todo e você vai cair sobre a lona dizendo eu não aguento mais, eu estou exausta, porque você está lutando na sua mente contra os seus pensamentos, mas você não está conseguindo tomar nenhuma atitude, então você está tipo nadando contra a maré, você está nessa guerra. Então, no meio de conflitos como esse, orar tem sido uma expectativa muito melhor, porque você deposita a sua esperança, a sua confiança em alguém que é o Senhor da vida, o nosso Criador, aquele que sabe tudo sobre a nossa vida. Então, quando você lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, aí você recebe o refrigério espiritual. E é daí que você consegue ampliar os horizontes da sua visão limitada que está lhe paralisando. Você amplia os horizontes, porque a fé começa a agir através dessa situação. Então, olhando para a situação de Pedro, preso por Herodes, a autoridade daquele lugar, ele poderia já se dar por vencido. E a igreja também já poderia se dar por vencida e esperar só o dia da soltura, ou o dia da sentença de morte. Mas o que é que a oração propõe para mim e para você? Que tudo pode ser mudado pela oração. É uma virada de chave, como está todo mundo como coach aí dizendo sobre virada de chave, eu só tenho uma virada de chave. Ele, que é o dono, daí ele tem a chave da vitória, ele tem uma chave na mão dele. E ele vira essa chave, essa situação pode ser mudada através do Senhor. Então a oração faz com que a circunstância que estava prevista para ser de derrota, né? Uma circunstância derrotista na vida de Pedro, ali na vida da igreja, evangelho que seria propagado, expandido, agora está limitado porque está preso. Não, ninguém tem esse poder de prender, de aprisionar aquilo que Deus tem para fazer ser pujante, sabe?
A palavra de Deus diz que o significado de evangelho é ser o dínamos, né? É causar uma grande explosão, uma dinamite vai ser acionada e aquela palavra ela vai explodir, vai ecoar, todo mundo vai ouvir. Então, nesse momento, quando a igreja entende o poder de Deus, o poder do evangelho, ela utiliza uma ferramenta tão forte, tão poderosa, que é a oração. E é essa ferramenta que eu quero que você aprenda a utilizar. Como que você não está ainda usando com sabedoria a sua ferramenta especial para mudar a condição da sua vida? Eu quero ser uma pessoa de sucesso, eu quero ser uma pessoa vitoriosa, eu quero ser uma pessoa abençoada, eu quero progredir na vida. Claro que se eu não me esforçar, se eu não estudar, se eu não me empenhar, se eu não correr atrás, eu não vou conseguir. Mas quem vai te dar o direcionamento para isso? Quem vai te ajudar nisso? É através do Senhor nosso Deus. Ele é o nosso único caminho e ele diz o quê? Que até caminhos tortuosos ele vai o quê? Aplanar. Eu amo Isaías também. Outro personagem perfeito, maravilhoso. Um servo do Senhor que tem palavras tão pertinentes e importantes para nosso momento de dedicação e oração. Quantas vezes Deus falou comigo através de Isaías, através de Jó, através de Jeremias. Ferramentas importantes, oração. Aliadas à palavra de Deus, você tem o dínamos com você, você tem uma dinamite, você pode agora vencer todas as suas barreiras. O que é de bloqueio na vida do ansioso, da ansiosa, o Senhor vai trazer uma paz que excede todo o entendimento. Eu quero também dizer que Pedro, ele remete aqui para mim uma coisa linda que a gente vê no texto em que Jesus está no barco com os discípulos e ele fica adormecido naquele barco, mostrando que ele tem plena confiança no projeto que ele tinha para a humanidade. Tanta confiança e plena paz que ele adormecia, cansado também de toda a sua jornada diária. Essa é a proposta também aqui no texto de Atos 12. Se você chegou agora, a palavra de Deus diz, no versículo 6, e quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados. E aí? Ter 2 companheiros, um de cada lado com algema. Difícil dormir, né? Mas Pedro estava confiante no plano de Deus. Ele sabia que aquelas algemas não eram nada diante do poder de Deus. Eles sabiam que ninguém podia esconder dentro de uma caixa 4x4 o projeto que Deus tinha para a humanidade. Que ninguém podia segurar a visão que Deus tinha, que era trazer salvação a todo o povo, a toda a humanidade. E isso foi tão fato verdadeiro que chegou até nós. Então hoje nós temos uma mensagem poderosa nas nossas vidas, porque alguém que estava em cadeias, que estava em prisões, confiou plenamente naquele que o designou para fazer a boa obra. Quando Pedro estava dormindo entre os seus 2 soldados, ligado com 2 cadeias e os guardas diante da porta, ainda tinham 2 guardas nas portas para poder guardar a prisão onde Pedro estava, ou seja, esse era um preso de segurança máxima. Ele era temido. E o que foi que aconteceu? Um sono também caiu sobre os soldados. Eles não viram a ação do poder de Deus. Muitas vezes, no meio de todos os nossos conflitos, no meio de todas as nossas ansiedades, de todos os nossos pensamentos que nos paralisam, nós não conseguimos ver a grande batalha, a grande guerra que está sendo travada por nós. O Senhor não deseja esta enfermidade nem para mim, nem para você. O Senhor não deseja essas cadeias, essas prisões, nem para mim, nem para você. Ele deseja que sejamos livres. Ele nos chamou para sermos livres. Eu amo a passagem de Isaías, capítulo 59, que ele diz que o Espírito do Senhor está sobre ele, porque o ungiu para fazer o quê? Trazer boas novas. Então, muitas vezes a gente tem uma ideia... capítulo 61. Não, é o capítulo 59. 59 eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possam ouvir as minhas e as tuas orações. Não é? Isaías 61, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos.
Nessa noite é essa mensagem que eu trago para você. O Senhor me enviou hoje para te falar. Se você está aprisionado, aprisionada, alguma coisa tem roubado o tempo dessa relação com Deus, dessa intimidade com Deus, alguma coisa tem tirado você, tem paralisado você, impedindo que você caminhe na direção da sua vitória, que caminhe em direção das suas bênçãos, que caminhe em direção da sua libertação, da sua liberdade. O Senhor vem te chamar para ser livre. Ele veio restaurar você, retirando toda a tristeza. Ele diz aqui que veio para restaurar os contritos de coração, os tristes de coração. O que é que está te deixando tão afetado, tão afetada, que está te deixando tão triste, tão angustiada, que está te paralisando e te distanciando do propósito do Senhor? Ah, Dani, é porque durante essa semana Deus fechou uma porta na minha vida. Essa semana uma amiga mandou para mim algo que eu vivi, né, há mais ou menos quase 4 anos atrás. Ela mandou para mim: sou a mais nova desempregada. Aí eu disse: vamos orar, motivos para orar. Algumas portas se fecham e a gente não consegue compreender por que Deus fechou tal porta na minha vida. Qual o propósito de Deus? Qual o plano de Deus com isso? Eu gosto de respeitar um sentimento que eu tenho também, às vezes, para realizar algumas coisas. Eu sou cuidadosa, penso, elaboro, analiso, observo, sou muito cuidadosa, muito prudente. Essa é a minha percepção que eu tenho de mim nesse sentido, de ser prudente. E nessa prudência, não para que gere uma procrastinação, não é? Prudência não quer dizer procrastinação. Prudência quer dizer que você está analisando todo o panorama, toda a situação, para saber se você coloca seu pé lá ou não coloca, né? Eu quero até narrar uma experiência sobre isso, mas antes de chegar nessa experiência, deixa eu falar sobre esse momento. Então, muitas vezes, a gente entende que uma porta se fechou e a gente não consegue perguntar a Deus, né? Ou até questiona, Senhor, por que o Senhor fechou essa porta? Né? E o Senhor não responde. Olha, eu vou dizer uma coisa que talvez choque, talvez não seja obrigatório responder. Ele não tem a obrigação de dizer de tudo que ele está fazendo. Mas ele vai nos mostrando com o tempo o porquê lá atrás tal porta foi fechada, né? Então, às vezes, a gente quer entender naquele momento e quer espernear. Eu sempre digo a Deus, quando eu espernear, não me escute, Senhor. Não me dê, não me conceda tal coisa se eu espernear. Porque aí é o momento daquelas crianças de Bia, né? Mãe, eu quero. Então, não me dê nesse momento, porque eu não estou tendo sabedoria quando eu começo a pedir tanto algo. É necessário pedir. A Bíblia diz: pedir, dá-se-vos-á, bater, buscar e será aberto, mas é necessário ter prudência para saber qual o plano de Deus sobre o que você está pedindo, qual o propósito de Deus sobre o que você está pedindo. E pedir a Ele que, não que Ele demore, porque algumas pessoas dizem assim: mas Dani, nós estamos no Salmo 70, apressa-te, Senhor, em meu auxílio. Mas o 46 é muito importante: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Porque quando você espera com paciência, você consegue ver que as coisas chegaram na hora, no tempo certo, e lhe trouxeram paz também, né? Então é importante obter paz sobre determinadas coisas que nós pedimos ao Senhor. Ter o temor, o receio, ter o cuidado de se preservar sobre algumas situações é importante para que você não entre em situações das quais você não foi convidado a entrar, a estar. Eu quero colocar diante de vocês uma experiência sobre prisões também. Me lembrei agora, enquanto eu estava falando sobre o medo, sobre o receio, sobre o cuidado. Eu pedi uma carta à Igreja Mãe no meu campo em Lapão, porque havia um jovem da comunidade da nossa que congregava com a gente, mas não era ainda uma pessoa convertida, que estava preso. E ele estava preso em outra cidade e eu estava trabalhando em Lapão e queria fazer um trabalho mais próximo de aconselhamento. Só que para fazer esse trabalho de aconselhamento, eu não sei se você conhece o sistema prisional. Toda vez que você vai fazer uma visita, você tem que passar por uma revista. E essa revista inclui a revista íntima. Então, eu não queria passar por esse constrangimento. E eu falei assim: eu vou me apresentar como missionária, vou pedir à Igreja Mãe uma carta e vou fazer um trabalho não somente de aconselhamento com ele, mas vou fazer um evangelismo também dentro da prisão. Eu já havia feito isso no campo de Xoroxó, no campo de Macururé, já tinha feito isso em Itabuna com o meu pastor na época, né? Então eu sabia como lidar com esse trabalho. Pedi a Deus que me ajudasse, orei e pedi a carta à igreja. A igreja aprovou, mandou uma carta como representante
dessa igreja para fazer um trabalho missionário. Quando eu cheguei, eu queria levar um dos jovens da igreja para tocar violão, algo assim. Quando eu cheguei na delegacia, eu procurei pelo responsável, né, pelo delegado, né, e ele não estava. Eu aguardei naquele dia, não consegui falar com ele, voltei em outro momento. E quando eu retornei em outro momento, eu apresentei a carta para ele, conversei com ele, ele começou a me olhar, e disse assim: você é uma menina, uma jovem? Eu falei: não, mas eu tenho tantos anos já, eu trabalho, já faço esse trabalho há muito tempo, não tenho nenhum problema. Ele disse: olha, aqui é o meu território e eu conheço muito bem esse território. Eu tenho em média 70 a 80 presos. E talvez você não tenha entrado em uma situação como esta, mas aqui você entra em um salão onde estão todos os presos, eles não estão presos, eles não estão algemados, todos estão soltos e não tem nenhuma grade de separação. E aí eu tenho 2 guardas, um à sua direita e outro à sua esquerda, e você vai ficar ali no meio falando para os presos. O que é que eu tenho medo que ocorra? Que eles te peguem de refém. E se eles fizerem isso, eu sou responsável pela sua vida. Eu guardo a sua vida, eu preservo a sua vida aqui. Quem lhe protege sou eu. E ele começou a falar de uma forma tão enfática que ele me protegeria, que ele era responsável, que ele cuidaria de mim. E eu fiquei assim: meu Deus. Eu orei, pedi ao Senhor, consegui a carta. E eu gostaria de estar fazendo esse trabalho de anunciar o teu amor. Por que eu não posso? Fiquei questionando em minha mente enquanto ouvia ele falando. E ele disse: se fosse um grupo da igreja com vários homens... E eu pensando, mas no meu trabalho missionário, quem de fato está à frente sou eu, né? E os outros membros trabalham durante a semana, não vão poder estar no dia de visita. Então eu agradeci àquele delegado pela resposta, não tinha como discordar dele, ele era a autoridade máxima do lugar. E voltei para casa questionando, conversando com Deus: mas Senhor, tudo deu certo, eu orei, eu me coloquei à disposição, o Senhor trabalhou em mim para que eu tivesse coragem de ir até esse lugar. Eu entendi que eu iria falar para 60, 70 presos, eu tive coragem, e por que não deu certo? Não é? E aquela fala daquele delegado ficou ecoando na minha mente: eu sou a autoridade máxima desse lugar. A sua vida é minha responsabilidade. Eu lhe protejo aqui. Eu lhe guardo. Eu lhe cubro. Se algo acontecer com você, eu responderei por isso. E naquele momento eu tive uma sensação tão forte de ter ouvido o próprio Deus falar isso comigo. Eu não sei se você consegue compreender, mas eu saí dali pensando, questionando, conversando com Deus em meus pensamentos, incomodada com aquela fala, mas ecoava muito forte essas frases: eu lhe protejo, eu cuido de você, eu sou responsável por você. Quantas pessoas já falaram isso pra você? Quantas pessoas já disseram: eu lhe protejo, eu sou responsável por você, eu cuido de você, eu garanto? Quantas? É o próprio Deus quem está lhe falando nessa noite. Eu lhe protejo, eu te guardo, eu cuido de você, eu sou responsável por você. A palavra de Deus diz que Ele guarda a tua entrada e a tua saída. A palavra de Deus diz que Ele está por detrás e por diante, Ele acampa os anjos dele ao teu redor. Por que eu vou ter a dificuldade de confiar plenamente no Senhor? Então, no outro dia, eu liguei para o pastor e agradeci ao pastor da igreja mãe por ter me dado aquela carta. E quando ele me perguntou quando eu começaria o trabalho, eu disse: lamentavelmente, eu não vou poder começar o trabalho da forma que eu pensei. E ele disse: por que não? E eu contei toda a experiência e ele falou assim: eu orei por você. Eu achei também um desafio muito arriscado para você. Mas eu acho bonito que você tenha tido coragem, que você tenha ido até lá e tenha tido a disponibilidade de fazer a obra de Deus, mesmo estando sozinha. Mas deveriam haver outras pessoas para lhe dar o suporte, como ele falou. Ele sabia que ele tinha pouco pessoal e que sempre ele teria que criar todo um escudo para mim, para que eu estivesse naquele ambiente. Então eu orei a Deus e pedi outra forma para que ele falasse comigo e me mostrasse uma outra maneira. E como sempre, eu gostei de escrever, né, amiga Xanda? Você sabe disso. Eu escrevi uma bela carta, abrindo meu coração para aquele jovem que estava preso. E durante todo o ano, eu escrevi algumas cartas para ele na prisão. Até que, em alguns momentos, ele pôde receber uma ligação. E eu pude falar com ele. Claro, não posso contar como, né? Gente, o agir de Deus é tremendo nas nossas vidas, como quando nós dependemos dele. Quando criamos dependência de Deus. Nós temos a tendência a tomar todas as decisões sozinhos. Nós queremos ser independentes. Mas eu quero dizer nessa noite para você algo que Deus me falou quando eu me converti. Eu não
Eu não fui criada com meu pai, eu fui criada com meu avô. Então a minha figura paterna ficou meio fragilizada, porque o meu avô, ele era bem manso, bem tranquilão. E a figura da matriarca foi a mais forte, que é a minha avó, que foi uma mãezona para mim. Eu já falei que eu não vou ficar falando, mas é isso. Chega, quase eu perco aqui o pé. Resultado. Quando nós estamos vivendo na dependência de Deus e perdemos essa tomada de iniciativa sempre, sabe? Quando você é criada sozinha, filha única, sempre você tem que tomar as decisões, você é aquela que vai, é aquela que faz. Eu nunca fui aquela que fica, oi, você tá em pé aí, me dá um copo de água? Eu nunca fui. Eu sempre fui aquela que levanto, pego minha água e ainda sirvo quem está ao meu redor. Então sempre fui essa pessoa. Eu sempre fui a que tomou as decisões, a iniciativa. Minha mãe sempre foi assim também. Então, gente, independência é algo que eu conheço muito bem. Mas quando se trata de Deus, quando se trata do Senhor da nossa vida, aprender a depender dele é a melhor coisa. Mas para isso, ele tem que nos ajudar a diminuir muito da nossa emoção, muito da nossa ansiedade também, dos nossos ímpetos, não é? Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade de baixar um pouco a sua guarda, a sua defesa, você é aquela pessoa de autodefesa, é aquela pessoa que toma iniciativa, né, que parece um general nas decisões e não consegue ser sensível, suave, submissa. Comece a orar a Deus sobre isso. Coloque isso também diante de Deus. Veja quantos desafios você tem para estar compartilhando com seu amigo ou sua amiga de oração.